Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Banzeiro é como o povo do Xingu chama o território de brabeza do rio. É onde com sorte se pode passar, com azar não. É um lugar de perigo entre o de onde se veio e o aonde se quer chegar. Quem rema espera o banzeiro recolher suas garras ou amainar. E silencia porque o barco pode ser virado ou puxado para baixo de repente. Silencia para não acordar a raiva do rio. Não há sinônimos para banzeiro, nem tradução. Banzeiro é aquele que é e só é onde é. Desde que me mudei para a Amazônia, em agosto de 2017, o banzeiro se mudou do rio para dentro de mim. Não tenho fígado, rins, estômago como as outras pessoas. Tenho banzeiro. Meu coração, dominado pelo redemoinho, bate em círculos concêntricos, às vezes tão rápido que não me deixa dormir à noite. E desafina. Com frequência sai do tom, se torna uma sinfonia dissonante. O médico diz que é arritmia, mas o médico não sabe de corpos que se misturam. Esse é um trecho de Banzeiro Ocotó, uma viagem à Amazônia, centro do mundo, novo livro de Eliane Brum, nossa convidada do Pauta Pública número 29. Olá, ouvintes! Eu sou Thiago Domenici e está começando mais um Pauta Pública. Mentira, não é só mais um Pauta Pública. O episódio de hoje é, na verdade, algo que a gente estava planejando faz tempo, né, não, Dip? Olá, Thiago. Oi, todo mundo que nos escuta. Realmente, a gente precisou adiar por muitos motivos e várias vezes esse programa, mas a espera valeu muito a pena, porque hoje a gente tem o prazer e a honra de receber no Pauta Pública 29 um nome gigantesco do jornalismo brasileiro, que é a Eliane Brum. Fala com a gente direto de Altamira hoje. E já fica o aviso que a gente não cometeu a indelicadeza de pedir para a Eliane desligar o ventilador no calorão do Pará. Então, em alguns momentos, vocês vão ouvir uns ruídos, mas nada que atrapalhe essa conversa que foi realmente incrível. Foi uma conversa super franca. A Eliane, além de contar detalhes, né, do seu trabalho de uma forma, enfim, que muito raramente você escuta ela contando por aí. Então temos, acho que, momentos inéditos com a Eliane Brum. Ela também fez reflexões excelentes sobre o Brasil, sobre a crise da democracia e sobre a crise climática. Foi tão rico, né, que o Pauta Pública de hoje é praticamente uma versão estendida, que vale cada minuto. E no último bloco, para fechar com chave de ouro, dicas culturais nossas e da Eliane no A Boa do Povo. E vale lembrar, né, Dip, que a Eliane está lançando seu novo livro nessa semana, que chama Banzeiro Ocotó, uma viagem à Amazônia, centro do mundo. Eu tive a chance de ler antes do lançamento e posso garantir, é um livro espetacular. Mas bom, a gente já vai para esse papo, mas antes um recado importante, que a gente queria contar com o apoio de vocês, nossos ouvintes. O Caso K, que é uma reportagem que a gente já contou aqui no Pauta Pública, é finalista do Troféu Mulher Imprensa na categoria Melhor Projeto, Canal, Programa, Reportagem Especial ou Série sobre a temática feminina. Como a votação é do público, quem tiver mais voto leva. Pois é, e a nossa reportagem foi feita a muitas mãos, né? E ela conta a história oculta aí do fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, que ficou conhecido como o rei do varejo e que durante décadas manteve um esquema de exploração sexual de crianças e adolescentes dentro da sede da empresa. Então a gente resolveu pedir a ajuda de vocês, queridos ouvintes, para fortalecer a gente nessa e, se puder, votar no Caso K, já que esse projeto teve muito pouca cobertura da grande imprensa. Então é uma forma de visibilizar mais a situação. A gente vai deixar o link da votação nas notas de publicação do episódio. E agora chega de enrolação e bora para essa entrevista imperdível com a Eliane Brum.
Então, Eliane, obrigado pela participação no Pauta Pública. É uma honra ter você aqui. Todos nós somos seus fãs de longa data. Eu e André Dipp desde caros amigos, né, Dipp? Quando a gente tomou contato com suas reportagens. Enfim, você realmente é inspiração para todos nós. Eu aqui sou fã de vocês. Nossa, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eliane, você mora em Altamira, no Pará, desde 2017. Altamira, para quem não sabe, é a região da usina de Belo Monte. É um dos locais mais violentos, com mais conflitos e mortes por disputa de terra no Brasil. Eu sei que lá em 1998 você fez sua primeira reportagem, se não me engano, na Transamazônica. E agora, 23 anos depois, você está lançando um livro sobre essa Amazônia que você chama de Centro do Mundo, que é um conceito, é uma ideia, e eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte por que a Amazônia é o centro do mundo. Porque eu entendo, eu e outras pessoas, que no momento que a gente vive a emergência climática e a 6ª extinção em massa de espécies, que são, acho que a gente pode afirmar a gente pode afirmar que são os maiores desafios que a gente vive como espécie humana em toda a nossa trajetória nesse planeta, que é a única casa que a gente tem, e que essas duas catástrofes são produzidas por ação humana, mas não de todos os humanos, mas de uma minoria dominante, composta por bilionários e por supermilionários, são pessoas, pelas grandes corporações, pelos executivos, que os lobistas e que os servem. Foi essa minoria que provocou essas duas catástrofes. Bom, então nesse momento que a gente vive, esses grandes desafios, a gente precisa, me parece, obrigatoriamente deslocar, porque os enclaves da natureza, como os oceanos, como as florestas tropicais, a Amazônia sendo a maior delas, e todos os enclaves da natureza são obrigatoriamente os centros desse mundo, nesse momento histórico que a gente vive. Então, isso não é uma retórica. Se a gente não entender que são esses os centros da nossa vida, do nosso mundo, a gente não vai conseguir fazer frente ao que nos espera, não daqui 100 anos, agora, já. O centro do mundo não é Washington, não é Pequim, não é Frankfurt. O centro do mundo é a Amazônia, são as outras florestas tropicais, são os oceanos. E eu proponho um mapa mundi que seja onde os centros sejam recolocados. Então, quando eu venho para Altamira, quando eu resolvo me mudar em 2017 para cá, aqui para Altamira, é por essa ideia. Eu estava andando na rua em 2016 e falei para Ilana Katz, psicanalista, amiga, eu vou me mudar para cá. Porque essa ideia vinha me perturbando há muito tempo, porque se eu defendo que a Amazônia é centro do mundo, por que eu, como jornalista, não estou no centro do mundo? Por que eu sou enviada especial à Amazônia? E aí eu volto para São Paulo. Então, eu queria inverter. Eu queria deixar o centro convencional e passar a ver o mundo, o planeta, São Paulo, Brasília, Washington, desde a Amazônia, né? Desde essa perspectiva. É uma questão de uma centralidade de onde está o pensamento que pode nos ajudar a enfrentar esse momento limite que a gente vive. Então, dizer a Amazônia é centro do mundo significa não só que a floresta está no centro, mas que o pensamento dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, dos quilombolas, está no centro do mundo. Que é esse pensamento que precisa liderar o enfrentamento daquilo que a gente vive. Então, são esses povos que podem nos dizer que tem que nos liderar nesse processo. Então, é tirar um pensamento que hoje ocupa o centro e colocar outro tipo de pensamento, outro tipo de gente. Então, a Amazônia Centro do Mundo significa tudo isso.
Queria te fazer uma pergunta, porque logo no começo, né, do livro, você diz algo que eu acho muito precioso, que é sobre a importância do incômodo. Você diz ali que você tenta usar a linguagem inclusiva, que isso gera incômodo, mas que esse incômodo é necessário para transformar. E eu defendo isso muito, assim, e na introdução também, mais para frente um pouco, você diz que a Amazônia te desestruturou e que as pessoas pensam que se desestruturar é uma catástrofe pessoal, mas que esse é um modo limitado de entender a vida, né? Enfim, nós estamos vivendo uma época, acho que incômoda e desestruturante de muitas maneiras. E então eu gostaria, enfim, de ouvir um pouco você sobre isso, assim, sobre a importância do incômodo enquanto potência geradora de mudança. Eu acredito nisso. Eu acho que o incômodo a gente precisa colher. E na minha vida veio as melhores coisas, as melhores mudanças, elas vieram pelo incômodo. Pessoalmente, eu quando começo a me sentir muito numa caixinha, quando eu acho que está muito fácil me definir, eu imediatamente quero escapar dessa caixa, assim, eu quero sair desse lugar e quero me tornar uma outra, carregando a minha história, carregando as minhas experiências, mas me carregar para um outro lugar simbólico, concreto. Geralmente é um outro lugar geográfico também. Eu vou andando por aí. E sim, eu acho que assim, primeiro acho que é importante dizer que a gente, no Brasil, a gente está vivendo um genocídio. Algo que eu acho que a gente nunca imaginou que a gente ia ser testemunha de um genocídio. O que o Bolsonaro está fazendo é um genocídio. E isso não como retórica. Eu fico sempre muito impressionada com as pessoas quando elas tentam, elas dizem, escrevem que é uma banalização da palavra genocídio. E elas nem se dão conta que quem está banalizando a vida humana, a vida dos outros, claro, né, não da sua família, são elas, né? Eu fico pensando quantos mais precisam morrer para as pessoas entenderem que esse é um projeto de poder, que Bolsonaro executou esse genocídio, como, não porque eu estou tirando da minha cabeça, mas como está provado, a Universidade de São Paulo e a Conectas fizeram esse estudo de mais de 3.000 normas federais, mostrando que Bolsonaro executou um plano de disseminação do vírus para obter imunidade de rebanho e outras coisas que a CPI mostrou. O caso dos indígenas foi uma arma biológica inesperada que ele teve no seu projeto, que, no meu ponto de vista, é o seu principal projeto de abrir a Amazônia ainda mais para exploração predatória. E aí eu fico pensando muito como a gente, como jornalista, qual é o nosso papel quando a gente testemunha um genocídio em curso. Que a gente lida com a história em movimento, então a gente precisa saber o que fazer quando as coisas estão acontecendo. A estrutura que a gente quem, né? Mas digamos, essa sociedade branca nos trouxe até esse momento, né? Então, a gente realmente, se a gente quiser encontrar uma saída, a gente precisa rapidamente nos tornar um outro tipo de sociedade, para ter a chance de ter um futuro, de viver num planeta menos hostil. O planeta já é pior, a gente já está vivendo num planeta muito pior para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. E esse livro, eu escrevo também a partir de como eu vou descobrindo, como eu vou percorrendo esses caminhos, como eu vou me transformando, como eu vou me perturbando e vou me desestruturando, para compartilhar com as pessoas, compartilhar esse percurso com as pessoas, porque acho que a gente precisa fazer esse percurso, todos nós, cada um da sua maneira, encontrando seus caminhos, a gente precisa se tornar outros mesmo. E eu acho que isso a gente só faz mudando a linguagem. A gente precisa de outra linguagem, a gente precisa se tornar outra linguagem, a gente só vai se tornar outros como outra linguagem. Então, quando eu falo desestruturar, também é nesse sentido. A minha investigação jornalística me mostra, e a minha observação, que as pessoas sentem. Elas podem não saber nomear, elas podem não dizer que é isso que elas estão vendo, mas elas sentem a corrosão da sua vida, elas sentem o efeito da crise climática, elas sentem
que o chão delas está desaparecendo ainda mais de debaixo dos pés. E eu relaciono isso também com a ascensão desses ditadores eleitos, como Trump, como Bolsonaro, enfim, como esse outro fenômeno. Mas assim, as pessoas sentem. E eu acho que é necessário que as pessoas se tornem capazes de usar esse sentimento de desamparo, que eu sei que é muito difícil, para usar isso para se tornar, para criar um outro tipo de sociedade, que só será possível criando um outro tipo de gente, que além de ser uma tarefa assim, coletiva, porque a gente só faz isso junto com os outros, a gente vai ter que criar o nosso comum e lutar pelo comum, a gente precisa fazer comunidade, isso é algo que eu aprendi muito profundamente vivendo na Amazônia, precisa fazer isso, é um trabalho dentro e fora, porque é isso, é o que a Greta Thunberg fala, né? Eu não quero a esperança de vocês, não me venham dizer que eu dou esperança para vocês, eu quero o pânico de vocês, porque a casa está em chamas. É isso, a casa está em chamas, e aqui, né, em Altamira, às vezes isso é literal. Queria trazer um pouco a discussão para o jornalismo, de certa maneira, né? Porque você já comentou algumas vezes que reportagem é documento sobre a história em movimento, né? E a gente está nesse momento da história em que o jornalismo ele é pilar democrático e precisa atuar de uma maneira ainda mais contundente para que as coisas possam, de certa maneira, melhorar. E no último podcast, a gente entrevistou a Fabi Moraes e eu trouxe essa pergunta para ela, né, sobre essa questão imprensa e crise da democracia. De qual é a responsabilidade da imprensa nesse processo que a gente está vivendo e o que você avalia que a gente precisaria tomar como atitude, como profissional, como jornalista, como, enfim, cidadão que trabalha com isso, para que as coisas possam, de certa maneira, melhorar ou apontar um movimento de melhora, nesse sentido do clima, da Amazônia, enfim. Como é que você faz um balanço aí do que o jornalismo precisaria agir nesse sentido? Eu acho que a gente está vivendo algo muito mais sério do que uma crise da democracia, que é também uma crise da imprensa, que é uma crise da ciência, que é fundamentalmente uma crise da sociedade moderna, né, do que a modernidade estabeleceu. E eu escrevi até sobre isso recentemente, que eu acho que a nossa crise ela é muito maior. Eu tenho escrito nos últimos anos sobre a crise da palavra, que eu acho que a gente sempre se fala de múltiplas crises, e eu acho que são múltiplas as crises, mas eu acho que a crise de base é uma crise de palavra, e eu acho que a gente está chegando num momento de rompimento da linguagem. Eu acho que o bolsonarismo, o trumpismo, esse fenômeno que ganha o nome de personagens localmente, mas que é o mesmo fenômeno, cada um com as suas particularidades, mas fundamentalmente é o mesmo, ele destruir a linguagem é uma estratégia, de ocupação do poder, é um projeto de poder. A gente está em curso, essa destruição está em curso, já faz bastante tempo, e ela precede esses personagens e infelizmente vai além deles. E isso faz com que, por exemplo, no caso da imprensa, a gente vai muito além de fake news, de pós-verdade, ou mesmo auto-verdade, que é o conceito que eu prefiro. A imprensa já não tem nenhuma importância para uma parte da sociedade brasileira. Então, é claro que é importante, é muito importante o papel das agências de checagem, mostrando as mentiras. Só que quem lê, quem tem acesso, quem se interessa, já sabe que são mentiras, já estão nessa mesma bolha. E as pessoas, o outro contingente da população já não vai ler. Já não lê, já não vê, já não escuta, já não assiste, porque já estabeleceu que tudo que a imprensa diz é mentira. Então, eu acho que nesse momento, por exemplo, ainda é importante bater em jornalista, ameaçar jornalista, especialmente se for mulheres, porque misoginia é um ativo político que o Bolsonaro usa, mas talvez seja um segundo momento que nem seja necessário, porque esse rompimento já se deu, né? A imprensa vai continuar sendo importante para um grupo, e o outro está completamente desconectado. Eu vejo que a mediação
da realidade hoje, por uma parte significativa da população, a mediação com a realidade é uma mediação religiosa. E aí eu não estou falando religiosa no sentido apenas dos fiéis. Não, nesse sentido, mesmo ateus têm uma relação, estabelece uma mediação religiosa com a realidade. É como se, assim, o verbo que passou a definir a mediação das pessoas com a realidade é o verbo acreditar, né? Crer. É uma adesão pela fé. Eu acredito, então é. E não mais os verbos iluministas que criaram os fundamentos da sociedade moderna que a gente viveu até há pouco, que é o verbo duvidar, investigar, confrontar. Esses são os verbos da imprensa, são os verbos da sociedade que foi estabelecida. Isso foi trocado, como se as pessoas lessem a realidade como elas leem a Bíblia. Então, eu acho que a crise que a gente está vivendo é dessa magnitude, ela vai muito além. Mas a gente também precisa dizer que não é que o mundo era maravilhoso antes e aí chegaram um grupo de vilões e fizeram esse horror. Não. Assim, se a democracia está em crise, é também, e muito, as democracias morrem porque para muitas parcelas da população ela nunca nasceu, ou nasceu natimorta. A classe média brasileira horrorizada nesse momento é um exemplo disso, quer dizer, durante décadas de redemocratização, de décadas de governos formalmente democráticos, se conviveu com a arbitrariedade nas periferias. Quer dizer, é verdade que nunca se teve ninguém como Bolsonaro, alguém que dissesse não demarcaria terras indígenas e que não demarcou terras indígenas e está ameaçando as terras já demarcadas com esse horror que é um marco temporal. Então, para a democracia sair da crise, a democracia precisa alcançar as outras parcelas da população. Nossa democracia até hoje foi seletiva. Por isso que, assim, salvar a democracia é uma bandeira que não engata um grande número de pessoas. Porque, assim, um grande número de pessoas está acostumado de que ela nunca teve acesso aos direitos garantidos na Constituição e que ela só pode contar com ela mesma, com eles mesmos. É o nós por nós, no sentido da expressão coletiva, né, das periferias. O mesmo vale para a ciência, né? Outra crise profunda, que é todas essas crises são articuladas, e aí também a mesma coisa com a imprensa, né? A gente sabe que a imprensa que a gente teve até hoje, majoritariamente, é uma imprensa que deixou vastas camadas de fora. Quando em 2013 os jornalistas foram expulsos das ruas, e a rua é, né, como diz o clichê, lugar de repórter, um clichê verdadeiro, né, por isso que é um clichê também, tiveram que cobrir as manifestações, parte da imprensa cobrir as manifestações do alto dos prédios ou mesmo de helicóptero, que dizia muita coisa. Era um momento também de ter escutado, que não era só uma crise do modelo de negócio, era uma crise de credibilidade e de representação. Eliane, você ganhou recentemente o prêmio, né? O Maria Morskabo e também o Vladimir Herzog, agora, né? Com o Brasil Consultor de Ruínas. Você faz, enfim, esse jornalismo que você estava falando um pouco agora, que é isso, assim, além de investigativo, é altamente disruptivo, né, assim. E a nossa editora, Mariama Correia, ela pediu para te perguntar. Se eu não perguntar, ela vai ficar chateada, porque ela é muito sua fã também. E ela pediu para te perguntar assim, como você treinou o olhar para os desacontecimentos, assim? Se você sempre teve um olhar voltado para esses detalhes e para as coisas, enfim, que nem sempre o jornalismo conta ou dá conta, né? Mas que nos seus textos estão no foco, assim, enfim, né? E aí também trazendo um pouco da conversa que a gente teve com a Fabiana no último Pauta Pública sobre jornalismo e subjetividades, né? E aí a Mariama fala assim, ensina pra gente, Eliane. Então, eu acho que desde, assim, tem uma coisa que é desde criança eu me interesso pelo que eu acabei chamando de desacontecimentos. Eu me interesso por essas histórias, porque agora eu consigo nomear, eu consigo
racionalizar e dizer o que eu faço. Mas sem saber como dizer isso, sem entender isso, eu desde criança sou muito curiosa sobre como as pessoas inventam uma vida. Porque a rigor a gente nasce nu, a vida não tem sentido e a gente precisa criar sentido para a vida. Isso é inventar uma vida. Inventar uma vida é criar sentido para uma vida. Mas não que tu vá conseguir criar sentido, agora esse é o sentido da minha vida e agora é só eu viver o sentido da minha vida. Não. Os sentidos da vida, quando a gente tem uma vida viva, eles estão sempre sendo recriados, quebrados, rompidos, reinventados. A gente está sempre em movimento. É o que eu chamo de um percurso de desidentidades mesmo. E eu sempre quis saber, talvez a pergunta fundamental que mova o meu jornalismo é essa: como é que cada um inventa uma vida nu e com tão pouco? E então, qualquer reportagem que eu faço, é isso que me carrega. E na Vida que Ninguém Vê, que é a coluna que eu tinha de reportagem, que saía todo sábado na 0 Hora, em 1999, que depois virou livro, isso isso era bem literal mesmo, assim. Às vezes eu chegava na esquina Democrática, que é uma esquina mítica lá em Porto Alegre, que é bem no centro de Porto Alegre, e parava com o meu bloquinho e uma caneta lá, e esperava a primeira pessoa que fosse me perguntar alguma coisa. E aí eu contava dessa pessoa, para mostrar que toda vida é mesmo extraordinária, toda vida é singular, que nenhuma vida se repete, que os olhos da gente é que são domesticados, né? E o olho do jornalista não pode ser domesticado. A gente precisa... O nosso maior exercício, talvez, seja todo dia desdomesticar o olhar, porque o mais fácil é a gente ficar domesticado. Quando eu acho que eu entendo alguma coisa, eu digo, opa, eu começo imediatamente fazer o inverso e pensar, não, se eu estou achando que eu estou entendendo muito, é porque eu não estou mais entendendo. Então, o meu processo é sempre um processo de dúvidas, eu fico duvidando o tempo todo do que eu vou vendo, vou duvidando de mim, duvidando dos outros, não dúvida no sentido de movimento mesmo. E isso, assim, eu sou muito apaixonada pelas pessoas, e aí não só pessoas humanas, pelas pessoas todas. A melhor tradução que eu fui descobrindo para explicar como eu faço jornalismo é isso, é exatamente porque eu sei, assim, que eu sou falha, que eu tô com os 2 pés enfiados na cultura do meu tempo, porque eu sou uma humana desse tempo, com tudo aquilo que determinou a minha vida. Eu tenho muito cuidado na hora de chegar num outro mundo, que é uma pessoa. Então eu faço esse exercício interno de atravessar a rua de mim mesma, no sentido de me despir de mim, despir dos meus julgamentos, das minhas visões de mundo, dos meus preconceitos, para ser capaz de alcançar o mais nua possível, já que totalmente nua é impossível e eu preciso saber desse limite, mas o mais nua possível, uma outra experiência de existir, uma outra experiência de ser, de estar nesse mundo. Eu fico totalmente entregue nessa escuta. É difícil de explicar isso, mas é como se... é uma espécie de transe mesmo. E eu vou escutando, é como se cada pessoa para mim fosse um pouco um mundo alienígena, mas que eu não desembarco nele como se o meu mundo fosse o certo. A gente não pode ser etnocêntrico em nenhum, como jornalista. Ninguém pode ser etnocêntrico, né? Mas assim, eu sou uma alienígena que já amo aquele... Ou seja, não é neutro, não é imparcial, porque isso é uma grande mentira. E depois, claro, fazer o caminho de volta. Eu sei que essa história vai atravessar o meu corpo e que eu vou isso está contado nela. E isso eu reconheço sempre pro meu leitor quando eu escrevo. Isso é o que me permite escutar assassinos, escutar estupradores. Isso me permite escutar qualquer pessoa, porque eu vou ver ela para além disso. Senão não seria possível escutar. E também não seria possível contar do mundo, porque se tu não faz esse exercício, acho que cada repórter tem o seu jeito de fazer isso, tu pode atravessar o mundo e tu vai continuar contando sobre a mesma coisa que é tu mesma, né? Vai continuar com o mesmo tema de sempre.
que é a tua forma de ver o mundo. E a gente vai para o mundo para entender outra forma de ver o mundo e contar para as pessoas que não puderam estar onde a gente esteve, nem estar com quem a gente esteve. Eu sou uma repórter de desacontecimentos, porque eu chamo desacontecimentos como uma provocação, mas também como conceito. Primeiro, por intuição, e eu acho que a intuição é um tipo importante de inteligência, que eu conto muito no jornalismo. Eu acho, né, que a subjetividade, as coisas subjetivas, elas são muito determinantes, às vezes mais do que as objetivas em qualquer acontecimento. Acho que os meus primeiros 10 anos de jornalismo eu fiz isso intuitivamente. Depois eu comecei a pensar sobre isso quando eu comecei a escrever meus livros. Assim, tu se espantar, né? Jornalismo é também isso, tu manter o espanto ativo. Mas eu acho, se eu contar mais uma história, porque às vezes me faz muito essa pergunta, como é que tu virou jornalista? E eu fico pensando, onde é que começou isso? E eu acho que eu virei jornalista, e hoje eu acho que isso dá para entender muito do que eu acabei me tornando, quando eu tinha 5 anos de idade, antes de escrever. Porque eu conto essa história nos meus desacontecimentos, que eu conto a história da minha vida com as palavras, porque eu também vivo no jornalismo de crise em crise, assim. Então, meus desacontecimentos veio depois de uma grande crise que eu tive com o jornalismo, com as palavras. Eu precisei escrever esse livro para poder continuar. E aí eu conto essa história. Quando eu tinha essa idade, de 5 para 6 anos, eu não sei exatamente se tinha 5 ou 6, e ninguém na minha família consegue chegar a uma conclusão, meu pai, eu nasci na ditadura, né? Eu nasci em 66, a ditadura começou em 64, e a minha família, meu pai foi a primeira pessoa da família dele a estudar. Meu pai descobriu qual era o nome dele no primeiro dia de escola, quando a professora chamou ele não respondeu, porque não sabia o nome dele, ele descobriu como é que ele se chamava. A professora dele era negra, então a minha família entrou no mundo da escrita, porque foi ensinada, foi alfabetizada por uma mulher negra, que é a Luzia de Figueiredo Neves, que é uma outra história linda, mas eu vou poupar vocês demais essa. Meu pai teve essa história, mas ele é um dos fundadores de uma universidade. Ele fez esse percurso na vida dele, do analfabetismo de gerações até filho de agricultores, né, pequenos agricultores, até fundar uma universidade. Tudo isso para dizer que essa universidade tinha uma escola rural, né, num distrito de Juí, que é a cidade onde eu nasci e me criei, que era uma escola diferente, era uma escola que respeitava, uma escola que mais ou menos, né, que hoje a gente pode dizer, é o método Paulo Freire, que respeitava também a época das colheitas, né, que tinha um outro tipo de calendário, e isso foi considerado subversivo pelo prefeito da época, que era um prefeito da ditadura, né, e no dia que foi formalmente tinha uma reunião na comunidade, nessa localidade rural, foi tirar oficialmente a escola do poder da coordenação da universidade, passar ela para a coordenação da prefeitura, por ser uma escola subversiva. Esse prefeito da ditadura humilhou meu pai. Isso para mim foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu vi meu pai humilhado. E eu pensei imediatamente que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu não poderia permitir que o meu pai fosse humilhado. E eu voltei para casa pensando nisso. E aí eu pensei, bom, eu já sei o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para vingar o meu pai. Eu preciso botar fogo na prefeitura. E aí eu fiz esse plano e não dormi à noite, assim, porque eu sabia também que era errado fazer isso. Mas eu também sabia que eu precisava fazer, porque eu escutava todas as conversas, né, de resistência à ditadura na minha casa. Eu fui formada nisso. Então quando de manhã cedo, antes de todo mundo acordar, eu botei no meu vestidinho, no bolso do meu vestido, uma caixa de fósforos e saí de casa. Eu morava de um lado da praça e a prefeitura era do outro lado da praça. Eu não era autorizada a caminhar até o outro lado da praça, mas eu fiz isso e fui tremendo, assim. E aí, quando eu cheguei na prefeitura, que é um prédio neoclássico, assim,
antigo. Eu gastei toda a minha caixa de fósforos e não consegui botar fogo na prefeitura. E eu voltei muito frustrada, mas também um pouco aliviada. Aí quando eu cheguei depois, eu perguntei pro meu irmão do meio, que desmontava tudo, né? Ele é cientista hoje, ele já desmontava tudo quando eu era pequeno. Como é que a gente botava fogo nas coisas? Por que se botava fogo no cimento, não pegava fogo? Aí ele me explicou tudo, mas aí já tinha passado o meu ímpeto revolucionário. Então foi meu primeiro ato revolucionário, que também, na verdade, foi um ato de piano, né? Mas assim... E eu acho que ali eu me tornei jornalista, porque eu descobri o jornalismo é o meu jeito de não botar fogo literal nas coisas, assim. É o meu jeito de... Eu falo também que eu escrevo para não matar e para não morrer. Isso é muito, muito verdade, assim, para mim. E é o jeito que eu consigo enfrentar a brutalidade do mundo, a injustiça do mundo. E o Afluente, parceiro nosso na Rádio Guarda-Chuva, podcast que conta histórias da Amazônia ou a partir dela, em seu 15º episódio, que encerra a primeira temporada, conta o surgimento de casos suspeitos de rabdomiólise, provável consequência da doença da urina preta no Amazonas e no Pará, que mexeu com a dieta do nortista, que precisou tirar o peixe do cardápio com medo de contrair a doença. A consequência disso foi um impacto direto ao mercado do pescado, levando prejuízos a pescadores, feirantes e distribuidores. Conheça mais essa história lá no feed do Afluente. Eliane, muito, muito obrigada. Te agradecer muito por esse papo, assim, valioso, que a gente vai carregar com a gente pro resto da vida, na verdade. E queria aproveitar para te perguntar uma dica cultural, a boa do povo, para quem está nos ouvindo. Eu vou falar, é um livro que já tem vários anos, mas eu acho que as pessoas, a maior parte das pessoas não leu e precisa ler. É A Queda do Céu, do Davi Copenau e do Bruce Albert. É um livro absolutamente monumental, no melhor sentido. É uma experiência única, assim, e acho que todo mundo precisava ler. Tem um outro livro, que é talvez o livro da minha vida, que chama Amor e Capital, de uma mulher chamada Mary... não sei como é que pronuncia, mas em português é Mary Gabriel, sei lá. Minha pronúncia em inglês é péssima. Mas ela escreve sobre a biografia da família Marx, a partir da família mesmo. Ela escreve sobre o capital a partir da família. É uma investigação, assim, que ela faz. Ela fica anos e anos investigando tudo e lendo as cartas. E aí ela conta como o Marx escreveu o Capital, entrelaçado por aquilo que faz o capital seu capital, que é toda a vivência com a família dele, especialmente com as mulheres, que é uma família de mulheres. E esse livro é maravilhoso porque eu li há muitos anos atrás, quando ele foi lançado no Brasil, e eu fiquei tão dentro da família que, assim, eu sabia que eles iam morrer, porque eles estão todos mortos, obviamente, né? A começar pelo Marx. Mas eu chorei em todas as mortes. E depois que o livro acabou, eu fiquei muito enlutada, assim. Eu fiquei com luto, assim, sério. Não foi uma semana, foram semanas de luto. E o mesmo aconteceu com meu pai e com a minha filha. A gente leu meio junto e todos nós ficamos muito enlutados quando o livro acabou. Estavam todos mortos e a gente não podia mais conviver com aquelas pessoas. Eu acho um livro brilhante, assim. Eu queria um dia escrever um livro tão brilhante como aquele. Tem um outro livro que eu queria também que todas as mulheres e homens lessem, que é Teoria King Kong, que é de uma mulher ela é francesa, eu também não sei falar francês, então é Virginie Despentes. Eu não tenho a menor ideia como é que se pronuncia. Tem um livro também que é incrível, um livro da Ana Maria Gonçalves, que é Um Defeito de Cor. Tô olhando para ele, inclusive agora na minha estante. Para dar uma dica de um livro recente, e aí não é puxação de saco, quem me conhece sabe que eu não puxo saco de ninguém, mas é o livro da Natália Viana, que eu acho também que não
não teve até agora a visibilidade que merecia ter, dano colateral à intervenção dos militares na segurança pública. Esse é um livro que a gente tem que entender, tem que ler para entender o que a gente está vivendo. Bom, eu vou trazer uma sugestão hoje de documentário, que é o novo filme do Werner Herzog, que estava na mostra aqui de São Paulo, que chama Uma História de Família, a tradução brasileira, mas o título original chama Family Romance, que é um documentário que mistura um pouco de ficção também, que traz uma história muito peculiar do Japão, que é essa empresa Family Romance, aluga pessoas para proporcionar emoções para quem paga por elas. Então, desde uma adolescente que não tem um pai, até um sujeito que precisa levar a culpa por uma coisa errada que fez no trabalho. Enfim, é um filme bem perturbador, porque é real. Então, essa é a minha boa do povo. Boa indicação, eu amo os filmes do Herzog. A minha indicação é a instalação Noite Longa, do André Komatsu, que fica em cartaz na Pinacoteca de São Paulo até o próximo dia 8. Então, tá acabando. É uma exposição muito bacana, que tá no piso do octógono, que foi revestido por placas de ferro e fixadas 51 lanças de aço de 4 metros de altura. Cada uma das lanças está posicionada a uma distância de 150 centímetros, criando uma organização com contornos de ordem e hostilidade, além de caracterizar um espaço controlado em que é impossível se movimentar livremente. Nas extremidades das lanças tem objetos como livros, sacos de terra, moedas empilhadas, papel moeda, folhas de ouro e garrafas de água espetadas. Tá muito bacana essa exposição, ela tá acabando, então se você estiver em São Paulo por esses dias, corre lá na Pinacoteca. Momento Cartinha Pública. E hoje nós recebemos uma cartinha muito especial da Mena Müller, que respondeu à nossa newsletter dos aliados, e ela diz o seguinte sobre o nosso último episódio com a Fabiana Moraes, cujo título é Jornalismo e Subjetividade. Parabéns pela entrevista com a Fabiana Moraes. Nesses tempos de necropolítica e mediatismo, vocês apresentam um oásis de esperança. Concordo que os jornalistas são formadores de opinião e precisam explicitar o que pensam sem prejuízo de pesquisa séria e jornalismo responsável. Sou da época em que se ia para a rua defender políticas públicas em áreas-chave e agora vou para a rua em nome da resistência. É isso aí, Mena, resistir sempre. Tá acabando esse maravilhoso Pauta Pública, a gente sai muito inspirado daqui hoje. E se você também foi inspirado, inspirade por essa entrevista com a Eliane Brum, mande sua cartinha pra gente no podcasts@apublica.org. E antes do nosso encerramento mesmo, queria dizer para vocês que a gente tá com uma repórter lá na COP26, é a primeira vez que a Pública faz a cobertura em loco da Conferência do Clima. Então acompanhe nas nossas redes sociais e também no nosso site, apublica.org. Então é isso, recomende aí o Pauta Pública, faça aquela avaliação no Apple Podcasts para ajudar o podcast a alcançar mais pessoas ou na sua plataforma preferida. E a gente se vê daqui a 15 dias. Um beijo e até lá. Até a próxima.